Bom dia a todos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui no nosso estudo bíblico, fazendo um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Hoje a gente vai estudar o capítulo 11, né? Vamos finalizar o capítulo 11. Vou chamar aqui o pastor Vani para fazer uma oração para a gente estar dando início aqui. Vani. Amém, vamos lá. Pai amado, agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos porque ainda podemos nos reunir, ó Pai, para falar da Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, ó Pai. Agradeço por cada pessoa, por cada um que está aqui presente, ó Pai, cada um que está, Senhor Deus, aqui para receber da Tua palavra, ó Pai, para aprender mais de Ti, Senhor Deus. Eu peço, ó Pai, que seja com a vida do Marcelino, do Edgar, que tem se preparado, ó Pai, tem se empenhado, ó Deus, para nos trazer essa palavra, para nos trazer ensinamentos, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, ó Pai, mas o Senhor tem capacitado esses dois, o Senhor tem dado força, tem dado ânimo, ó Pai. Eu peço que o Senhor continue abençoando a vida deles, ó Deus. Prepare os nossos corações, nossas mentes, Senhor, para que possamos realmente aprender e principalmente colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Vani. Amém. Paz do Senhor. Marcinha, seja bem-vinda. Então, vamos dar sequência aqui. A gente está estudando aqui o nosso livro de Romanos. Então, a gente está... Romanos é a primeira carta de Paulo aqui na nossa estante, né? Em breve a gente vai estar já finalizando e vamos começar a próxima carta, que é a primeira carta aos Coríntios. Então, a gente já leu diversos capítulos aqui, né? A gente já foi indo até o capítulo 8, ele foi ensinando uma série de coisas. E aí, no capítulo 9, 10 e 11, como a gente comentou, eles são interligados, né? Eles falam muito de Israel, né? O capítulo 9 fala do passado, né? Explica uma série de coisas. O capítulo 10 fala do presente, né? Da desobediência, da rejeição de Israel. E o capítulo 11, que é esse que a gente está estudando, né? Ele fala da restauração de Israel, né? Então, é esse que a gente está vendo agora, né? E o que a gente já viu aqui no capítulo 11? A gente viu aqui no primeiro bloquinho, né? No versículo 1 a 10, a gente falou sobre o futuro de Israel, né? Onde Paulo pergunta, será que eles foram rejeitados por Deus, né? Eles foram condenados? E ele disse que não. Né? Existem os salvos dentro de Israel, né? Ele deu as 3 evidências, lembra? A gente deu as 3 evidências, né? Que foi ele mesmo, o próprio Paulo, como uma evidência de salvação dentro do povo de Israel. Falou dos 7.000 lá que não se dobraram a Baal, né? Que também Deus reservou para eles. E também na atualidade, falou sobre os remanescentes de hoje, né? Paulo falou sobre os remanescentes, aqueles que foram salvos, que tiveram a fé em Deus e foram salvos. Então, nesse primeiro bloquinho a gente viu isso. E aí, no segundo bloquinho, né, a gente viu sobre a rejeição, que não era final, que é onde a gente comentou, né, no domingo anterior, né? Mas essa rejeição, né, ela é final. Essa transgressão de Israel, ela trouxe condenação, né? Eles tropeçaram para que caíssem, né? Paulo usou esse termo, ele falou, não, de modo nenhum. Então, ele também comentou aqui, a gente viu, né, no domingo anterior, que pela transgressão dos judeus veio a salvação aos gentios, né? Que isso redundou em riqueza para o mundo, né? E essa salvação dos gentios colocaram os judeus em ciúmes, né? E a gente explicou isso também. Paulo explicou nas escrituras, né? Como é que aconteceu, como é que isso já estava previsto. A gente falou sobre isso, né? E aí depois a gente falou aqui também
deixou bem claro que Paulo já avisou logo ali no começo, ó, estou me dirigindo aos gentios. E isso facilitou a nossa leitura, né? Quando a gente vai ler o capítulo 11, essa dica que ele deu aqui no começo foi importante, porque ele usa muito tu e muito eles, né? A gente vai lendo, tu fez isso, tu não sei o que, tu foi, né, pela sua incredulidade, ou eles pelo não sei o que. Então, quando ele vai falando assim, né, tu e eles, às vezes pode embananar a leitura. Mas como a gente viu aqui, né, no versículo 13, a gente deixou isso claro, quando ele deixou isso claro que ele estava direcionando a leitura para os gentios, facilitou demais a gente entender toda hora que ele falava, né? Foste enxertado, tu, eles também não permaneceram. E a gente ia entendendo, sempre quando ele ficava falando sobre os gentios e sobre o povo judeu. Então ficou fácil para a gente entender esse bloco, né? E aí, a gente falou também aqui nesse bloco da oliveira, né? A gente não vai ler aqui, mas a gente falou da oliveira brava e da oliveira boa, né? A gente estava falando que a raiz da oliveira boa era Jesus, né? A gente comentou que o agricultor era Deus, né? Essa oliveira boa, oliveira natural, é outro termo que ele também usou, oliveira natural, que era o povo de Deus, e a oliveira brava eram os gentios, né? O povo que não tinha Deus, que acreditava em outras coisas. E aí, dentro da oliveira, a gente falou também sobre os ramos quebrados e os ramos enxertados, né? Então, a gente falou que ramos quebrados pela incredulidade. Então, quem não tinha fé era o ramo quebrado. Mas quem que tinha fé, quem acreditava, podia ser enxertado na oliveira boa, né? Então, a gente falou sobre isso, a gente, né, conversou bastante sobre essa questão da oliveira, então ficou bacana, a gente entendeu bem o que ele quis dizer sobre isso, e ficou claro para a gente a diferença entre o povo judeu e os gentios, a diferença que existia e que agora Deus estava tratando, colocando todos no mesmo patamar, né? Colocando todos, dizendo que não tinha mais essa diferença. E aí, no final, né, do domingo anterior, que a gente colocou como uma das mais importantes mensagens desse entendimento da oliveira brava e a oliveira boa, foi quando ele falou que a gente precisa permanecer na videira. Então, quando ele falou que precisava ser enxertado, que podia ser enxertado, mas que precisaria permanecer. Porque se você não permanecer, você pode ser cortado. Então, essa mensagem que a gente terminou o domingo anterior foi isso. A gente tem que permanecer na nossa fé. Quando a gente quando a gente aceita Jesus, quando a gente é conectado nessa raiz que é Jesus, nós vamos dar bons frutos pelo nosso enxerto, vamos chamar assim, né? Que a gente precisa permanecer. Por quê? Senão ele fala, senão você vai ser cortado, né? E aí, depois ele também dá mais uma outra dica, dizendo, a gente pode ser, se a gente for quebrado, se a gente for cortado, a gente tem salvação, a gente pode voltar. Ele diz lá no penúltimo versículo do bloco, se não permaneceres na incredulidade, você pode ser enxertado de novo. Quer dizer, se você se converter, se você acreditar em Jesus, você pode ser reenxertado, que ele chama de enxertar de novo. Então, essa é uma maravilha que Deus deixa para a gente, né? Todos podemos ser salvos, a gente tem a gente pode se arrepender, se converter a qualquer momento, mas ele também fala que a gente precisa permanecer nessa videira boa. Foi aí que a gente encerrou o nosso estudo no domingo anterior, e aí a gente passa agora a ler os dois últimos bloquinhos aqui, o do Romanos 11, né? Que é do 25 ao 32, e do 33 até o 36, né? Que é o que a gente vai ler agora, tá bom?
E aí, esses dois bloquinhos, né, que eu falei, né, que a gente vai ler agora. Ó. Eu vou ler ele todo, e aí depois a gente vai fazer aqui as nossas observações, tá bom? Então, vamos ler aqui, capítulo 11, do 25. Vamos ler até o final, tá bom? 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem a misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí, no último bloquinho, que ele vem falar sobre o poder de Deus, a soberania, né? Do 33 para frente. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então, aqui a gente fez a leitura, agora vou voltar lá no começo para a gente entender aqui o que ele fala, né? Lá no comecinho, no 25, ele fala, ó, não ignoreis este mistério. Primeira coisa que ele já fala lá no começo. Não ignorei esse mistério. Que mistério ele está falando? Né? Vou fazer provinha aqui, tá bom? Que mistério ele está falando? De que mistério ele está falando? Esse mistério que ele está falando é sobre aquilo que a gente já contou lá atrás, sobre que a transgressão dos judeus trouxe a salvação aos gentios. A salvação dos gentios que colocou em ciúmes o povo judeu. Né? O povo judeu, eles rejeitaram Jesus. Só que quem recebeu Jesus passou a ser filho de Deus. E seja ele judeu ou seja ele gentil, quem acreditou, quem recebeu Jesus, passou a ser filho de Deus. Então, essa salvação dos gentios, ela provocou a emulação nos judeus, né? Fazendo com que eles também quisessem ser salvos. Essa emulação, o Paulo usou essa palavra, a gente viu, né, no trecho anterior, né? Que quando é colocado em ciúmes, esse povo foi para trazer isso, para trazer essa interdependência entre judeus e não judeus. Foi nesse mecanismo, esse mistério que Paulo está falando, que Deus utilizou esse mecanismo de judeus e não judeus. E isso que trouxe todo mundo ao mesmo nível. Né? Não tem mais quem é o escolhido, eu sou povo de Deus, ou você não é de Deus, então você é um condenado, não existe mais isso. Então, esse mistério que ele comenta aqui é isso, né? É essa salvação, esse povo do povo judeu, colocado também nessa salvação. Então, esse mistério. Edgar quer falar um pouco desse mistério antes de eu ir para frente? Sim, aí ele tá citando também assim, remetendo ao texto de Isaías 59:20, que fala de que
de Sião virá o libertador. Então eles já conheciam essa palavra, né? De que de Sião viria o libertador, ia chegar o libertador para que tudo isso acontecesse. Então, assim, esse endurecimento da parte de Israel, no sentido de não estar ouvindo aquela palavra de que chegou o libertador, né? Isso tudo estava provocando essa confusão entre o gentio que estava entendendo, né, essa questão de Cristo e eles que, pelo conhecimento deles, não estavam aceitando. E era um texto bíblico e estava se cumprindo naquele momento, né? E eles já conheciam essa palavra, mas aí a gente pode também, talvez até remeter um pouquinho àquelas as conversas que a gente sempre fala, do muito saber, né, da letra que pode matar, né, do conhecimento e da presunção até da ideia de que você sabe demais e por isso domina todo esse campo, né? E essa área é de Deus, né? O seu conhecimento vem de Deus, né? E esse conhecimento por vir de Deus, ele leva você a entender esse mistério, né, da cruz, essa coisa que foi revelada ali no momento da cruz, tal, e que veio para libertar todos eles, inclusive os judeus, né? E ele tá frisando ali, quando ele fala virá de Sião um libertador, ele está falando em Isaías ali, ele está indo em Isaías 59:20, direto e reto, né? E eles conheciam isso, né? Então, não há margem para falar, eu não sei, não, está se cumprindo, né? E os gentios estavam entendendo. Então é uma coisa muito, acho que muito clara, talvez, né? Mas necessária de ser dita ali naquele momento, né? Sim. Não, e ele a todo momento, né, Edgar, ele cita, né, as escrituras, né? Ele tá mostrando isso para a gente está ficando muito claro, está mostrando o cumprimento e que tudo está acontecendo do jeito que está escrito, né? Inclusive aqui ele também coloca bem essa essa frase aqui, né? Até coloco em vermelho quando ele cita as escrituras, né? Deixou isso claro. E aí, quando ele. Outra coisa também que eu queria reforçar aqui, que ele fala do endurecimento em parte de Israel, né? Quer dizer, por que parte? A gente. Parte foi salvo e parte não. Na verdade, em todos os conjuntos, vamos chamar assim, seja os judeus, seja os gentios, sempre vai ter os salvos e os não salvos, sempre vai ter os que acreditaram, os que aceitaram, os que não aceitaram, né? A gente já comentou isso aqui também, né? Quando a gente falou, Paulo estava falando sobre evangelização. Poxa, mas a gente está falando, a gente está pregando, mas será que eles estão ouvindo? Será que eles estão sabendo? Né? Sim, mas tem uns que vão ouvir, mas não vão entender, né? Tem olhos para enxergar, mas não verão, tem ouvidos para ouvir, mas não vão ouvir, enfim. Então, mesmo lá em Israel, tem parte dele que estava assim, endurecido, né? E aí, assim como nos gentios, né? Por isso que a gente, o Paulo também estava querendo focar também nos gentios para que todos tivessem essa palavra, né? Para que ele enfatizou que a gente precisa levar a palavra para que todos conheçam, todos possam ser libertados, porque essa libertação, essa salvação é para todos, né? Então, quando ele fala assim, que veio esse endurecimento até que haja entrado a plenitude dos gentios, né? Eu queria até fazer um parênteses aqui sobre essa expressão aqui, plenitude dos gentios, para a gente também não se embananar um pouco aqui, porque assim, mesmo os estudiosos, quando eles já falaram sobre Romanos, né, que é uma das cartas mais importantes e difíceis, que o capítulo 9, 10 e 11 eram os dos mais difíceis, e que a gente está terminando aqui esse bloco do 9, 10 e 11. A gente está entendendo um monte de coisa. Tem algumas expressões aqui que podem nos remeter um pouco a ficar um pouco em dúvida, mas a gente vai esclarecendo, né? Essa plenitude dos gentios aqui, né? Alguns falam que a plenitude dos gentios é quando todos eles forem salvos, quando até o último gentio aceitar Jesus como Salvador. Mas aí é quando Jesus vem pela segunda vez e vai fazer ou estabelecer o reino milenar dele. Não é isso que Paulo está falando, assim, não dá essa plenitude dos gentios, a gente não pode
pensar nisso, não vamos esticar esse chiclete, mas alguns ficam pensando nessa frase como sendo isso, e pode não fazer um pouco de sentido, mas nós não vamos entender isso, porque a plenitude dos gentios aqui, que a gente está vendo, quando ele fala assim que todo Israel será salvo, a gente está entendendo que é a salvação para todos. Então a gente tinha lá o povo de Deus, a gente tinha Israel, tinha os salvos lá, eles vinham sendo salvos, tinha as pessoas que tinham a fé de Abraão, acreditavam em Deus, tinha uma parte que não. Isso sempre teve, né? Só que ele fala, e essa parte aí? Essa parte que não está salva, essa parte que está endurecido, vamos chamar assim, quando vai ser salvo? E quando ele fala que entrou a plenitude dos gentios, e veio Jesus para toda a salvação de todos, gentios e judeus. Tanto é que ele coloca que virá de ser um libertador, ele deixou isso claro aqui. Então é nesse momento que todo mundo será salvo. Então ele está falando todo Israel será salvo. Mas a gente já viu que todo Israel, todos os gentios também, quer dizer, a salvação é para todos. A vinda de Jesus é um marco. Esse é o marco que a gente fala aqui, é a vinda de Jesus. É quando Jesus ele apaga, está escrito aqui, ó, apartará de Jacó as impiedades, as iniquidades. É quando o libertador vem, ele apaga toda a transgressão, ele apaga todo o pecado, ele dá a todos a salvação. Claro que a gente já viu aqui também, que depende da gente aceitar, certo? A salvação é para todos, judeus e não judeus, mas cabe a cada um aceitar, crer. Então, isso também, não é tá todo mundo salvo, acabou, pronto, não. Cada um precisa ter a fé para ter a salvação. Precisa acreditar para que seja salvo. Isso a gente já vem falando e enfatizando. Então, eu só queria deixar aqui, né, assim, esse comentário para a gente não ficar pensando outras coisas nessa frase plenitude dos gentios, que não é outra coisa. A gente está falando aqui, conforme o Edgar enfatizou aqui, que nesse trecho aqui a gente está falando sobre salvação de todos pelo libertador, que é Jesus, e ele menciona isso nas Escrituras, tá bom? Então, a gente já entendeu aqui do mistério, a gente já falou que parte não tinha sido salva, mas agora todo será salvo, e mesmo quando esse todo, né, quando a gente fala assim, todo será salvo, então todo mundo, independente de qualquer coisa, será salvo? Esse todo aqui será salvo é como a gente sempre fala, por exemplo, ó, o Edgar, ele vai fazer o churrasco na casa dele domingo que vem, né? Então, se o Edgar falar, eu vou fazer o churrasco domingo, toda a igreja vai lá na casa dele. Toda a igreja vai, né? Agora, esse toda a igreja significa... Por quê? Porque a gente sabe que o Edgar faz uma comida muito gostosa e tal, o cara é bom, Muito. né? É um chefe. Quase. E a gente fala, toda a igreja vai estar lá, né? Então, esse todo aqui é para todos, mas todos vão lá, né? Todos vão aceitar, todos vão... Entende? Quando a gente fala assim que a salvação é para todos, é mesmo, mas todos serão salvos, independente de qualquer coisa? Não, depende de cada um, né? Então, tem algumas particularidades no texto que a gente não pode esticar muito o chiclete e ficar meio preocupado. O Vilmar fez um comentário ali no chat ali, sobre a questão do tempo, né, dos gentios, quando houve o derramar do Espírito Santo sobre os gentios, né, mostrou que agora seria para todos, né? Então ele queria contar ali que, olha, agora sobre todas as etnias, né, seria possível essa salvação. Então seria algo abrangente para todos, não só para o povo judeu, né? E aí do 28 tem uma coisa bem interessante que eu li esses dias aí uns textos bem interessantes, um professor chamado Charles Canfield. Canfield é um estudioso, né, metodista, e ele falava que o evangelho, como a gente vai estar falando, ele é algo como se fosse uma régua para você se automedir, né, para você medir, né, até que ponto a sua vida está correta, sabe? Depois a gente vai começar a falar daí para frente, depois mais bem para frente,
sobre a questão de corpo e alma, né? Questão de você estar envolvido, né? De forma que o seu corpo seja agradável, né? Para Deus, aquilo que você faz com ele, né? O andar, o se alimentar, o viver, né? Fisicamente, né? Também, porque ele coloca como alma e corpo de uma coisa só, né? Porque se seu corpo está sendo alimentado ali pela palavra de Deus, assim a sua mente, você vai fazer com que esse corpo tenha movimentos e atitudes que agradam a Deus, né? Então ele fala de uma coisa só. E o Evangelho veio para nos mostrar como uma régua, falando, olha, aqui você está 25 centímetros bem com as coisas de Deus, aqui está só com 12, aqui tem 3 milímetros né, de agrado a Deus. É o novo padrão, né? Então ele veio como um padrão de medição, vamos dizer Medição. assim, né? Para que você consiga se automedir, né? Vamos dizer assim, né? Fazer uma medição daquilo que como você está vivendo. Então, para os judeus seria um padrão dessa nova aliança, como viver, né? Como viver. E era difícil eles aceitarem um novo padrão, né? É muito comum nas nossas vidas quando se você entra num outro trabalho ou como você tem que se adequar a uma nova regra aí do mercado e tudo mais, demora para você se livrar da antiga e começar a adotar aquela, né? Você ainda tem aí vícios antigos, né? Os judeus tinham muito isso, né? E não era nada fácil, foi uma vida, né? Foi uma coisa milenar, né? Uma coisa milenar onde eles viveram com aquela regra, né? E agora foi lançado um novo desafio de como viver nessa nova forma, né? E não era fácil para eles, era mais fácil para os gentios, né? O povo gentil, eles estavam se adaptando mais facilmente às novas regras que vinham, que eram regras boas, eram regras de vida, né? Eram regras que podiam fazer com que eles vivessem mais, no sentido de viver melhor, né? De aceitar algumas situações que não cabiam a eles mudar, né? E outras que começaram a viver de uma maneira que agradava a Deus e que era mais prática. Tem uma moto passando na escola bíblica, mas acho que foi embora. E aí a gente tem assim uma condição diferente. Isso é muito legal. Isso é um texto que nos dá um parâmetro legal. Esse trecho todo aí é muito bom. O 33 do 33 até o 36 também são textos para reflexão, para a gente também ter uma visão melhor de quem somos nós, né? Né? Os caras Sim. pálidas aí que se acham, né? A gente começa a achar. E quem é Deus, né? O crente cocada preta, sabe? Aquela coisa, né? O crente, o último biscoito ou bolacha, como diria o paulista do pacotinho, né? Então Sim. tem crente que pelo conhecimento, pelas pessoas que começam a reverenciar, como, olha, esse aqui é um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande levita e tal, a pessoa já começa a se achar, né? A cocada preta. E aí quando ele vem ali, Paulo vem derrubando tudo isso, falando de quem, né, pôde fazer minimamente, dar um conselho, né, para Deus, né, fazer as coisas mais básicas ali, não tem como, né? Quem está realmente, né, quem te dá condições para ter essas reflexões, isso é Deus, né? Vem de Deus essa sabedoria, né? E aí você começa a se colocar numa posição de servo, uma posição de ouvir, né? Ouvir a Deus e não querer falar, ó, Deus, faz isso para mim, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero saúde, eu quero. Você pode pedir, mas cabe a Deus, né? Tudo isso somente a Ele. Que para isso seja o melhor para você, né? Sim. O melhor para você. E aí a pessoa não entende porque ela perdeu o emprego. Ela não entende por que fundiu o motor do carro dela, por que ela não entende, mas tudo vai colaborar para o bem daqueles que amam a Deus, porque por isso você não vai fazer tal coisa, por isso você não vai cometer tal erro, por isso você não vai se achar a cocada preta, sabe? Ou a cocada branca Então é uma coisa... ser humilde, entender nisso. Isso. Ele vem falando de uma maneira muito clara ali, né? Esses textos são chave aí para o cristianismo e a divulgação do evangelho de forma correta, né? Bem legal, né? Vamos lá? Isso mesmo. Bom, e aí fechando esse primeiro bloquinho aqui, né? Quando ele fala também, né? Umas observações importantes
são inimigos, né? O povo judeu e o povo que não tinha Deus, eles eram inimigos, é assim, né? Os judeus acreditavam que quem não era de Deus era inimigo, né? Não tinha salvação, era condenado, enfim. Mas Paulo deixa claro que a eleição é de Deus, né? É Deus que elege os seus. E eles são amados, né? Todos são amados por Deus. E ele fala aqui que os dons, a vocação de Deus, ela é irrevogável. Quer dizer que quem tem que tomar essa decisão é Deus. E aí ele volta aqui, frisando de novo aqui no versículo 30, né? Quando ele fala vós, ele está falando dos gentios. Que vocês também foram alcançados. A misericórdia de Deus alcançou à vista da desobediência dos judeus, mas a misericórdia alcançou todos, porque ele fala que também tanto os judeus quanto os gentios que foram desobedientes, mas que igualmente alcancem a misericórdia. Então ele está deixando muito claro isso, que para Deus encerrou a todos na desobediência, né, a fim de usar misericórdia. Como o pastor Vani também falou aqui, que a misericórdia é de Deus. Deus que tem o poder de estar conduzindo as nossas vidas. Então ele fala, está colocando todos no mesmo patamar. Todos somos pecadores, a gente já estudou isso nos capítulos anteriores. Nós temos que ficar nessa condição de humildade, como disse o Edgar, né? E todos. E a misericórdia de Deus, ela é para todos, e independe se é judeu ou não, né? Se é gentil ou não. Então ele está colocando aqui, deixando muito claro, todos no mesmo nível, todos somos dependentes de Deus, quem manda é Deus, e aí ele, nesse último bloquinho, ele vai deixar isso, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Insondável, o Inescrutável, enfim. Esse Todo-Poderoso é que vai tomar conta da gente. Então, nós não somos nada, vamos chamar assim, né? Somos todos iguais perante Deus. Temos todos os mesmos direitos, temos todos a mesma oportunidade. Então, ele deixa isso claro aqui no final. Né? E aqui no último bloco, né, ele fala da profundidade, da riqueza, da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são seus juízos. A gente escuta muito, né? Tem muita pregação, né, Edgar? Colocando sobre isso daqui, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Ele é único. Né? Então, ele fala assim, não tem alguém que estava orientando ele ou coisa assim. Não é. Então, no último versículo, ainda frisei aqui, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Isso é muito importante, essa mensagem, né? Quer comentar mais um pouco, Edgar, sobre esse fechamento aqui de Deus, o nosso glorioso Deus, insondável? Sim, a gente, acho que nesse ponto aí, como eu tinha falado acho que anteriormente, a gente começa a ver a grandeza de Deus, né? Ele foi assim na questão da mente, porque os judeus eles tinham muito voltado a essa coisa do conhecimento, né? Que eles têm o conhecimento da palavra, do Pentateuco, eles tinham isso memorizado, né? Isso estava na mente deles desde criança, aquilo era, né, imputado, era colocado ali de uma forma que o judeu se considerava, puxa, eu sou o detentor, eu sou o portador da palavra como se fosse a palavra dele, né? E Paulo vem ali a quebrar isso tudo e falar, não, isso é... Vamos voltar, volta lá, volta aqui, ó. Né? Quem pode, né? Quem conheceu essa mente de Deus, né? Quem de vocês aí é capaz de dar um pequeno conselho, Deus, não faz isso não, tal, né? Sabe? Então, assim, a gente às vezes começa a direcionar as coisas de Deus, a gente começa a exigir coisas de Deus, a gente começa a falar eu já ouvi há um tempo atrás, eu fiquei até assustado de um pastor falando, eu determino, sabe? Assim, mas só que ele não falou em nome de Deus, nem nada, ele falou, eu determino que seja feito tal coisa. Eu pensei, eu falei, puxa, ou é um ditador, não é um pastor, é um ditador, não é um pregador, alguma coisa está errada aí, porque não é possível, sabe assim? E ele esqueceu de falar em nome de Deus, sabe? Em nome de Jesus Cristo, eu determino tal, não, eu determino que seja feito tal coisa. Eu falei, vai falar de Jesus, vai falar de Deus. Não, ele não falou. E seguiu em frente na pregação.
Eu fiquei pensando, puxa vida, até que ponto chega, né, o ser humano que conhece a palavra, né, conhecedor da palavra e estudioso, né? Então, às vezes, a gente começa a se empoderar, né? Começa a se empoderar demais, e isso é muito complicado, porque todo poder vem de Deus, dado para você fazer coisas, né? Você não é nada, desligou da tomada, você desliga, né? Ligou na tomada, você volta a agir. Desligou da tomada, você para. E, então, assim, é uma energia que vem de Deus, isso tudo vem de Deus para você fazer. Entendam a energia que vem de Deus, né? Porque hoje em dia, se falar de energia que vem de Deus, você falar de, algo que, quando ligado a Deus, passa a ter poder mesmo. Né? Sim. E quando não ligado a Deus, é um traquezinho, é uma coisa muito pequena. Né? Então, alguma coisa aí. Então você começa a ter essa visão diferente. E ele queria colocar para os judeus esse posicionamento. Irmãos, eu sei que vocês conhecem a palavra de Deus, eu sei que vocês sabem cada vírgula da palavra de Deus até então, mas agora eu estou apresentando o Evangelho, onde você começa a ligar Jesus Cristo, né, que é essa ponte aí que está nos fazendo ter essa revelação diferente do que vocês têm. E isso é bem claro nesses textos. Então, Paulo insiste muito. Até o final ele vai continuar insistindo com o amor de Deus que nos permite fazer algumas coisas, né? Não o seu amor, não a sua bondade permite você fazer, e sim a bondade de Deus que vive, que está em você, né? Que permite. Pela sua bondade você não faz muita coisa, não. Não fique pensando, eu sou bom. Olha, né? Vamos ver se é bom mesmo, né? Pisa no seu calo. Fala alguma coisinha que você vê a bondade que talvez saia da sua boca, ou talvez saia do seu punho, né? Vamos dizer assim, né? Então, muito cuidado com essa sua bondade, né? Entre aspas, que essa bondade vem de Deus, pelas misericórdias de Deus, você está agindo de forma que isso está, né? Está refletindo na sua vida, mas tire essa bondade de Deus da sua vida um pouquinho, né? Começa a agir pelo seu eu, pela sua bondade, né? Em pouco tempo você já vira um carrasco aí, né? Então não é fácil, não. Então tá, eu vou ler o último versículo do capítulo 11 aqui, vou ler ele de novo, porque a gente ouve sempre, mas é muito importante. Vou ler aqui, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que só um reforço a isso que a gente está falando, né? E aí, a gente encerrou o capítulo 11 e a gente vai iniciar o capítulo 12 para frente. Só que, pelo horário também, a gente só vai dar aqui um spoiler. Olha só, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, através do índice de que a gente já estudou aqui. E agora é o último bloco da carta de Romanos, para os Romanos, que vai do capítulo 12 ao 16. Do capítulo 1 até o capítulo 8, a gente a gente aprendeu que era salvação pela fé. O Paulo falou sobre o pecado, falou sobre a perversidade dos homens, explicou a justiça de Deus, que Deus pode aplicar o juízo ou a misericórdia, a gente já estudou isso. Falou da soberania de Deus, falamos de judeus e gentios, a diferença é que agora não tinha mais, como é que Deus salva, né? Como é que se dá a salvação. Falou da fé em Cristo, falou da fé de Abraão, fizemos aquela comparação entre Adão e Cristo. Então, ele falou sobre a lei, sobre o pecado, sobre o sofrimento, a gente falou do sofrimento e a glória que está na nossa salvação, na alegria que é a intercessão do Espírito na nossa vida, agora que somos salvos, que a gente tem um acesso direto ao nosso Deus através de Jesus, e que essa intercessão do Espírito, esse agir do Espírito em nossa vida, a gente falou como se dá, e falamos também do amor de Deus. Até o 8, ele ensinou tudo isso para a gente, por isso que é uma das cartas mais importantes de Romanos, porque ele ensinou tudo isso, explicou
explicou cada coisa, a gente viu aqui, e aí no 9, no 10 e 11, ele falou sobre o quê? Ele falou sobre, tá bom, ele explicou tudo e focou aqui em Israel. Ele mostrou como que era Israel, né, mostrou para trás, vamos chamar assim, mostrou no capítulo 10 o hoje, que era como que se dava a desobediência e como que a justiça de Deus operava, e falou também sobre o futuro de Israel, como que se dá a restauração, que a gente acabou de ver, né, no capítulo 11. Como que é essa restauração? Ele deixou muito claro, explicou tudo certinho para a gente, como que ficou. E aí a gente entendeu tudo isso. Agora, olha só, coloquei aqui, tá vendo esse índice do 12 até o 16? Agora muda um pouco a estrutura da carta, o tipo de informação que vem ou como vem. As informações do 1 ao 8 de ensinamentos veio de uma forma bastante interessante. Do 9 ao 11 veio, a gente precisou entender um pouco mais e falar um pouco mais, porque ele já estava usando um linguajar mais, um pouco mais difícil da gente entender se não prestar atenção. Agora, daqui para frente, é mais fácil, né? Bem mais fácil. Por quê? Porque daqui para frente ele vem orientando. Tá bom. E agora, gente? Agora que a gente já entendeu tudo, agora que a gente já entendeu como é que se dá a nossa salvação, e agora o que nós vamos fazer? Então, e agora o daqui para frente? Então, até aqui veio ensinamentos. Daqui para frente são orientações. Então, ele vai falar, ele vai ver quais são, como que a gente deve agir, como que nós vamos nos organizar, enquanto indivíduo e enquanto igreja. Essa régua que o Edgar falou, ela vem agora. Como é que a gente vai agir? Dentro de que parâmetro? Do evangelho, dessa régua que o Edgar falou. Então, tudo que vai vir agora, do capítulo 12 até o final, que é o 16, são orientações. Como que a gente deve fazer? Como que a gente deve agir? Como que a gente tem que fazer na igreja, né? Olha que bacana. Então, agora vai ser uma leitura um pouco mais rápida e mais simples, porque ele está sendo muito direto. Ele está sendo, nesses capítulos, a gente vai fazer a leitura, vai ficar muito claro. Então, ele está deixando muitas coisas muito claras do que devemos fazer, do que é certo, do que é errado, como que a gente vai se comportar dentro da igreja, perante os irmãos. E agora? Esse aqui que eu chamo esse bloco de e agora? Ó, entendemos tudo, compreendemos tudo. E agora? Então, é aí que vem as orientações de Paulo para a igreja e para os indivíduos, como é que a gente tem que tratar os irmãos, o que é caridade, como é que nós temos que imitar Cristo, que é essa régua que Edgar falou, como é que nós vamos imitar Cristo dentro agora dessa nova vida, como é essa nova vida em Cristo. Então é isso que a gente vai ver a partir do domingo que vem, esse último blocão da carta de Romanos, vai ser mais tranquila, mas, né, porque é uma coisa mais direta, tá bom? Edgar, quer fazer mais um pouco de comentário? A gente tem pouquíssimo tempo aí, né? Tem 7 minutos e tal. Mas eu vou dar 5 minutos para o pastor. 5 minutos para o pastor, Vani, depois. Eu tenho 30 segundos, então. Vamos lá. Não, você tem 60 segundos. 60 segundos já, 58 agora. Então, esse capítulo, vamos dizer assim, os capítulos de 12 a 16, como você falou, são muito mais simplesinhos, né, no sentido de entendimento. Eles são muito claros, porque seriam, assim, um exemplo de como a gente tem, assim, um guia prático para fazer tal coisa. Isso. Sabe? Primeiro, você tem aquele livro de 480 páginas de como utilizar o Excel, por exemplo, né? Um aplicativo, um software. Aquelas 400 páginas, e aí vem uma folha só com o guia prático para usar aquele aplicativo. E esse do 12 ao 16 seria mais ou menos isso. A única diferença é que até então nós estávamos descobrindo os erros e apontando os possíveis maneiras de como, aliás, orientar, na verdade estava sendo orientado, né? Agora, você vai ter que falar para essa pessoa que negava, que tinha dificuldades para assimilar tudo isso agora, o como fazer tudo isso, e talvez essa pessoa agora ela vai falar, puxa, não é tão difícil, eu consigo,
como diria o menininho que eu ouvi, eu consigo, sabe? Eu consigo fazer isso tudo, porque é possível, o homem consegue fazer essas coisas, basta se posicionar de uma maneira em que Cristo entre na vida dele e ele comece a agir de uma maneira em que Cristo é aquele que dá as diretrizes, que dá a direção para a vida dele. Fica mais fácil encarar, né? Se você vem como judeu antigo, gentil antigo, e vem ali e falando, eu por mim, pela minha própria força, não consegue. Mas agora com Cristo eu consigo. Então você consegue ajudar os fracos na fé, você começa a ter altruísmo, você começa a ter simpatia por aqueles que não têm simpatia por você, você começa, sabe, a ajudar o próximo, né, no cumprimento da lei, com amor e tudo mais. Então é muito interessante, o quanto é didático esse livro de Romanos, e quando chega nesse finalzinho, aí é chave de ouro, e aí é o guia prático do cristão. Se as igrejas e os cristãos de hoje em dia conseguissem seguir do 12 ao 16, até mesmo nas saudações ali, porque quando ele fala para a FEB, quando ele fala para aqueles que já estavam trabalhando na fé, ele dá autoridade no nome de Jesus para que eles continuem fazendo tudo aquilo, ele dá credibilidade para aqueles que estão na fé. Então, assim, tudo isso é muito interessante e essencial para as igrejas de hoje em dia, né? Crescer em uma só fé. Nada de sou batista, sou presbiteriano, sou assembleano. Não. Uma só fé. Cristo. E aí a gente fecha esse livro de uma maneira assim para arrebentar mesmo e para reler todo o livro. Para falar, puxa vida, agora eu conheço o final, então vou reler o livro de maneira diferente. Isso é muito legal. Só tem uma palavra, né, Edgar? Mudança de vida, né? Mudança de vida. É isso aí. Mudança de vida não significa se amoldar aquilo que está acontecendo, e sim mudar de vida de acordo com o que Cristo manda. A nova régua. Essa nova régua, não é nova regra. Tem aí 3 minutos. Vamos lá. Tá bom, vou chamar aqui o pastor Vani. Pastor Vani, você pode fazer a oração final? Antes que caia aqui, a nossa conexão. Eu não vou nem comentar muito, mas foi uma bênção, muito bom. E realmente, como é importante, nós temos Cristo como exemplo, né? Viver aquilo que Cristo viveu, entender que nós precisamos levar essa palavra de Cristo a todas as pessoas, independente de quem seja, independente aonde a gente esteja. Até já vou falar que hoje à noite eu vou pregar sobre perspectiva, vou falar um pouco sobre isso também, que nós temos, às vezes, perspectivas muito diferentes das situações, né? E nós precisamos estar na perspectiva de Deus, né? Olhar para as pessoas com o olhar de Deus, né? Com aquilo o que Deus faria, o que Jesus faria por aquela pessoa. É isso que nós temos que fazer. E, às vezes, nós deixamos passar oportunidades de falarmos de Deus. Às vezes, nós perdemos oportunidades. Né? Até estava comentando com a Débora aqui, né, que eu tenho o pastor Vanderlei como exemplo, porque ele, não importa onde ele esteja, ele viu, ele vai falar mesmo, e se precisar ele ora lá no mercado, ele ora no estacionamento, não importa onde. E é isso que Deus quer da gente, que a gente não perca a oportunidade. Amém? Vamos orar então? Amém. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por essa palavra, por esse ensino maravilhoso, ó Pai, que possa realmente entrar em nossos corações, Senhor, que possa realmente, ó Pai, nós possamos entender que precisamos principalmente colocá-lo em prática nas nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos viver isso, não somente aprender, não só guardar na nossa mente, mas viver esse evangelho, viver essa vida que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoe a cada um, ó Pai, seja com cada pessoa. Eu peço, Senhor, que abençoe nosso culto da noite, que o Senhor traga as pessoas para ouvir mais de Ti, ó Pai. Seja com todos nós, é o que eu peço e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom. Amém. Amém. A todos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.